entregou o povo de Israel ao rei da Babilônia. Foi o Senhor, devido à desobediência lá na frente. Aí Nabucodonosor cerca Jerusalém, pega o rei de Judá cativo e rouba os utensílios da casa do Senhor e vai embora. Aí ele chama o chefe e diz: olha, eu quero os melhores. Me traz ricos, famílias nobres e os jovens mais capacitados, formosos, de boa aparência. Eu quero esses. E a gente vai entender por que ele queria esses. Por que ele queria os melhores? Porque ele selecionou os melhores. Depois que ele levou essas pessoas, ele deixa os outros para trás. Só que aí ele coloca um governante chamado Zedequias para governar aquele povo que foi de Jerusalém, que estava agora sob o domínio da Babilônia. Zedequias se rebela contra a Babilônia. E o que Nabucodonosor faz? Cerca o povo. Existiam muralhas em Jerusalém. E aí Nabucodonosor cerca. E aí não tem como o povo sair, não tem como eles se alimentarem. Ele espera a comida ficar escassa. Espera as pessoas morrerem de fome. Quando as pessoas estavam fracas, ele invade Jerusalém de novo. E aí ele queima tudo, ele destrói tudo, ele mata jovens, os seus soldados tomam as mulheres à força, o povo de Israel é massacrado. E aqueles que sobreviveram são levados cativos, porque Nabucodonosor queria expandir o seu território. E território era poder, e ele queria poder. Então a Babilônia, ela era o maior império do mundo, era a senhora do universo, e foi no meio desse mundanismo, infidelidade, desobediência, guerra, que Daniel cresceu. Não era um senhor já de 60 e poucos anos, era um jovem. Foi nesse cenário conturbado que ele viveu a sua infância, porque boa parte Nabucodonosor já estava ali rodeando há um bom tempo, já existiam rumores de guerra há muito tempo, tá? Então ele passou a sua infância e a sua adolescência. Então eu pergunto para vocês, não seria mais fácil olhar para Daniel, esse jovem, e dizer a ele que ele poderia ser produto do meio, produto do ambiente? Não era mais fácil esse jovem se entregar a toda promiscuidade, a todo pecado? Se, olhando pelos olhos humanos, o próprio Deus entregou o seu povo, ele viu o seu povo ser massacrado. Ele não foi levado para a Babilônia a passeio, a viagem, ele foi levado como escravo. Ele foi tirado da sua terra natal. Ele foi tirado dos braços dos seus pais, das amizades. Ele foi arrancado para uma cultura que não conhecia Deus. Uma cultura idólatra, pagã, que era conhecida como a capital da astrologia e a capital da feitiçaria. Não existia a palavra de Deus para Daniel lá nesse lugar. Porque não existia sacerdote, gente. Não existia rituais de culto. Eles não poderiam cultuar. Ele foi arrancado às suas raízes de um local para o outro, um jovem, assim como nós. E ele decidiu não se contaminar. Então, todas as vezes, jovem, que você olhar para Cristo e dizer assim: Deus, é muito difícil, em vez de você dizer assim: eu não vou conseguir, eu sou jovem, eu vou tentar quando eu for mais velho, você vai dizer: Deus, a tua palavra tem vários jovens que conseguiram, não por força deles, mas porque o Senhor os capacitou. Então me capacita também, Deus. Fortalece a minha fraqueza. Não tenha medo, jovem, de mostrar suas fraquezas para Deus, porque Ele é o seu Deus. Ele é um Deus misericordioso, um Deus amoroso e compassivo. É a Ele que nós temos que ir. É quando nós estivermos nos nossos momentos difíceis, é a Ele que nós precisamos pedir força. Daniel, ele decide não se conformar. Ele decidiu ser um jovem e ele tinha coragem de ser diferente. Daniel foi um jovem fiel a Deus mesmo diante de um passado de dor, como a gente falou, onde ele foi tirado da sua cidade, do
seu país. E tem alguns aspectos da vida desse jovem que eu queria falar nessa noite. Afinal, a gente serve o mesmo Deus que Daniel servia, amém? Deus não mudou, é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, amém? Os princípios de Deus na época de Daniel mudaram para os princípios dos nossos dias? Não. Nosso Deus continua com a mesma forma e nós servimos a esse Deus. E em primeiro lugar, Daniel não deixou azedar os valores absolutos que ele tinha em seu coração. Ele era um adolescente, mas conhecia a Deus. Isso é importante. Nós precisamos ter nosso relacionamento com Deus vivo. Nós precisamos conhecer aquele que nós vamos defender, porque o mundo vai vir nos contra-atacar a todo momento. E como você vai defender algo que você não conhece? Você vai se balançar. Quando disserem qualquer coisa, você diz: rapaz, será que essa pessoa está certa? Então volta, busca Cristo, busca o relacionamento com Cristo, pede discernimento ao Espírito Santo que Ele nos concede. Ele era um jovem, mas conhecia Deus. Era jovem, mas sabia o que era certo e o errado. Estava no alvorecer da sua vida, mas ele não se entregou ao relativismo. Não é pecado não, está tudo bem. Não, ele sabia o que era certo e o que era errado, porque ele já tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha a presença de Deus ali, trazendo discernimento para a vida dele. Então, quando ele pega de toda a sua nacionalidade, seu lar, a sua família, ele sai não para estudar, para passear, mas ele sai como escravo. Ele perde sua religião, seu país foi invalidado, a sua cidade foi destruída, tudo que ele conhecia não tinha mais volta. E ele tinha todos os motivos humanos para apostatar da fé, para negar a fé dele, para se destacar como os jovens que o rei queria. E eu vou comer o manjar do rei, porque foi o meu Deus que me entregou. Então eu não tenho mais parte com esse Deus. Mas Daniel, ele não pensou isso. Daniel, ele preservou em seu coração firmados os valores absolutos de Deus. E nós vivemos inseridos em um mundo em que estão tentando fazer a mesma coisa que fizeram com Daniel. Se você olhar aqui, eu não vou pelo meu esboçozinho, porque vai ficar grande, eu falo, gente. Pelo amor de Jesus, Jesus ainda bota para pregar, aí dá certinho. Aí mistura, né? Mas a gente prestar atenção, gente, Daniel, ele decide em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Por quê? Porque aquela comida, ela era um ato pagão. Aquela comida era sacrificada a ídolos. Então ele decide: eu não vou me contaminar. Só que aí Deus dá o discernimento a ele. Ele não precisou brigar, ele não precisou bater, ele não precisou fazer algazarra nenhuma. O versículo 9 diz assim: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia